Existem várias opções do que o executado possa fazer. Eu vou me preocupar agora, nesse início de aula, duas questões. Nesse início de programa, nós vamos falar sobre duas questões importantes. A primeira questão importante: é possível que o executado queira pagar. Bom, se ele pagar, ele vai ser capa da Super Interessante, porque o sujeito que paga espontaneamente em 3 dias tem que ser fotografado e tem que ser reportagem de revista científica. O que mais vai acontecer com o processo? Agora não é jurídico, é cerebral. Se ele pagar em 3 dias, encerra-se a execução. Ou seja, se não houver nenhuma pendência, o processo não vai continuar, nenhum executado masoquista vai querer continuar com o processo. E a terceira situação, essa sim nos importa, e essa tem grande relevância para quem vai prestar exame de ordem. Se o executado espontaneamente pagar em 3 dias a dívida, ele só vai ter que pagar metade dos honorários. Está aí, meus amigos, o porquê que a lei estabelece que o juiz já fixe de plano os honorários do advogado. Porque se ele pagar em 3 dias, ele só vai ter que pagar metade dos honorários advocatícios. A lei, na verdade, sabidamente, criou um estímulo para fazer o sujeito pagar. É algo parecido com o que se tem na monitória. Na monitória, se você paga o mandado, se você cumpre o mandado espontaneamente em 15 dias, você não paga nem custas, nem honorários. O professor Eduardo Talamini chama isso de sanção premial, ou seja, a gente tem aquele hábito de achar que sanção sempre é uma pena, sempre é algo negativo. Não, nesse caso é um estímulo para que ele possa cumprir. O problema é outro. Vamos começar a falar do barraco. O que acontece se ele não pagar? A lei confere a ele um prazo de 3 dias para pagar. Se ele não pagar, vai ocorrer a expedição de mandado de penhora e avaliação. Se ele não pagar, vai ocorrer a expedição de mandado de penhora e avaliação. O oficial de justiça vai à sua casa, derruba a porta, as crianças gritando: tio, por favor, não leva a centrífuga. E o oficial, sem dó nem piedade, vai lá tirar o George Foreman Grill de sua residência. Brincadeira, a gente até sabe que os bens da casa, os bens que guarnecem a casa, nós vamos falar sobre isso, são bens impenhoráveis. Mas o juiz vai expedir uma ordem para que o oficial de justiça penhore e avalie os bens. Há uma questão importante que nós temos que enfrentar. Hoje, o oficial de justiça não faz somente a constrição do bem, a penhora. O oficial de justiça também procede à avaliação. Em ótima hora veio essa reforma. Nós tínhamos a figura autônoma do auxiliar da justiça avaliador. O avaliador era um sujeito que às vezes ficava 4, 5 meses com o processo, cobrava sobre a avaliação, e aí a avaliação era sobre um freezer. E hoje, com internet, com globalização, é perfeitamente possível qualquer pessoa atribuir valor a um bem. Um carro, basta você olhar no jornal do carro. Um imóvel, basta você olhar no jornal, ou se não, você vai ligar para um corretor, ou valor venal um pouquinho mais. Um bem móvel no site do Mercado Livre. Então hoje é perfeitamente possível você atribuir valor. E alguém me pergunta: e se for, por exemplo, um vaso da dinastia Ming? E se for uma obra de arte? Evidente, sempre que fugir do espectro de cognição do oficial, sempre que aquilo, o bem a ser avaliado, não puder ser avaliado pelo simples conhecimento de uma pessoa média, claro que se nomeia um avaliador. Mas aí nós estamos trabalhando na excepcionalidade. A regra é que o oficial de justiça atribua valor ao bem. Só que aqui, na verdade, nós vamos ter que caminhar um pouco na execução. A gente já entendeu que o autor propõe a execução, o executado é citado para pagar em 3 dias. Ele pode pagar ou pode não pagar. Mas nessa diligência do oficial de justiça, a busca, quase uma cruzada, a busca dos bens do executado, podem ocorrer 2 fenômenos distintos. E esses 2 fenômenos distintos podem ocasionar 2 consequências distintas ao processo. Deixa eu ver se eu me explico melhor para vocês. É possível que o oficial de justiça chegue à casa do executado, ou chegue ao local dos bens, e encontre os bens, mas não encontre o executado. Igualmente é possível que se encontre o executado, mas não se encontre os bens.
E é evidente que essa questão pode ser distinta. Vamos entender como é que isso funciona? Se eu encontrar os bens, se eu encontrar o executado, mas não encontrar os bens, o que eu posso fazer? Eu posso suspender a execução. O juiz determinará a suspensão da execução à luz do artigo 791, inciso 3 do CPC. Então, se eu encontrar o executado, mas não encontrar bens, depois de uma longa procura, uma longa busca, eu vou suspender a execução à luz do 791, inciso 3. Por quanto tempo? Não sei, depende de cada juiz. Há de se tomar cuidado com aquela famosa discussão que o nosso programa não comporta, infelizmente, que é a prescrição intercorrente da súmula 150 do STF. Por ora, nós vamos nos preocupar apenas que cada juiz tem o seu prazo próprio. Agora, é possível que eu encontre os bens, mas não encontre o executado. Vamos imaginar que o sujeito chegue a um lugar, que ele encontre os bens, mas não encontre o executado. Nesse caso, não é possível ao oficial de justiça fazer uma penhora. E aí você me pergunta, por que não é possível? Porque a penhora somente será viável se houver a cientificação do executado. Então a penhora somente é possível, ela somente vai ser empreendida se houver a cientificação do executado. Não confundam ciência com anuência. Nenhum executado, a não ser que ele corra atrás de helicóptero, nenhum executado vai concordar com a penhora, mas ele pode estar ciente. Mas se ele não estiver ciente, o oficial de justiça então não vai poder fazer a apreensão física do bem? Evidente que ele pode. Só que nós não chamamos isso de penhora. Cuidado com isso em provas. Nós chamamos isso de uma pré-penhora. Nome: arresto. Nada a ver com arresto cautelar. Alguns autores tentam estabelecer semelhanças. Existem semelhanças de fato, mas aqui a finalidade é outra, ela é satisfativa. Lá é a cautelatória. Então o que nós temos que saber? Que esse arresto que o oficial faz é como se fosse uma penhora, mas sem cientificação. Você para, reflete, olha para o nada e me pergunta: a função da execução não é fazer uma penhora? Respondo para vocês: a função é uma penhora. Se o arresto nada mais é do que uma penhora sem cientificação, o que eu preciso fazer para obter a penhora? Cientificá-lo. Então o que vai acontecer, meus amigos? Efetivado o arresto, feita a apreensão sob a rubrica do arresto, o oficial vai, por 3 vezes, nos próximos 10 dias, procurar o executado. Para quê? Para encontrá-lo, para verificar se ele quer trocar o bem, para verificar qualquer outra peculiaridade. Encontrando o executado, ótimo, resolveu o problema. Não encontrando, o juiz vai deixar essa bomba na mão do credor e vai dizer: diga ao credor. O credor, que não é bobo nem nada, vai fazer o quê? Vai fazer aquele pedido de localização de um sujeito que você não sabe onde esteja. Edital. Vai pedir a expedição de um edital. O juiz expedirá o edital e concederá ao executado um prazo X, Y, Z, para que ele apareça e se manifeste sobre isso. Aparecendo o executado, resolvemos o problema. Caso ele não apareça, o arresto converte-se em penhora. Então vejam só, não encontrei o executado, faço o arresto, vou por 3 vezes nos 10 dias seguintes procurá-lo, não acho, expede-se edital, e se passou o prazo do edital, o executado não se manifesta, converte-se o arresto em penhora. E aí nós entramos na segunda fase da execução, que é a fase da penhora. Penhora, meus amigos, é a constrição física do bem. Penhora é a constrição física dos bens. Alguns não gostam dessa definição, porque eles falam que a constrição na verdade não é física, ela é patrimonial, porque nem sempre o bem sai do local, nem sempre ele é destacado do local onde ele está. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque o bem estando na casa do executado ainda, ele como depositário, ou sendo levado ao judiciário, na mão até de um depositário ad hoc,
ele continua sendo uma apreensão física, porque você não pode dispor daquele bem.